Enfim, o Papa morreu. É estranho a gente trazer esse assunto, mas ele faleceu. Influências à família dele e os pesos. Alguma coisa assim. Mas dizem que tem uma teoria por trás do falecimento do Papa. Daniel Mastral, aquele cara que a gente acompanhou, que foi um ex-satanista, que virou cristão, que aí enlouqueceu, andava armado, estava se sentindo ameaçado, e aí desapareceu e foi dado como morto. E aí o amigo dele apareceu fazendo a church dele, blá 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 blá. Mas enfim, o Daniel Mastral, antes dele desaparecer, ele foi a inúmeros podcasts e deixou várias coisas. Várias informações, vários bagulho espalhado por aí. E aí estão falando que vai acontecer alguma coisa depois que o Papa faleceu. E que Daniel Mastral sabia de alguma coisa. Então vamos ver a ideia aqui. As profecias de Malaquias. Após a morte do Papa Francisco, aos 88 anos de idade, uma profecia secular do bispo irlandês São Malaquias ressurge, a qual prevê o fim da linhagem papal e a chegada do dia do juízo final, já em 2027. Além disso, há também as profecias do famoso Nostradamus, que em suas centúrias teria feito referências à cidade das 7 colinas, que é Roma, a um Papa negro e um pontífice que enfraquecerá sua fé. E para completar... Galera, já vou esclarecer para vocês que se você não gosta, se você não curte e não tem muita afinidade com teorias da conspiração, primeiro, eu não acredito que eu tenho que falar isso, mas parabéns, né? Porque hoje em dia tá difícil você esse maluco, assim, não ser maluco. Mas caso você acredite muito em teorias da conspiração e todo esse negócio, lembre-se que a cada, sei lá, 10, 12 informações que se passam como profecias, uma acontece. E aí a gente tem aquela coisa do relógio parado. Até relógio parado acerta a hora 2 vezes ao dia. Vai bater esse mesmo horário de manhã e de noite. Caso você queira cair nessa noia e ficar desesperado com o fim do mundo, fique à vontade. Não é problema meu. Um ex-satanista brasileiro, antes de morrer em 2024... É ruim chamar ele de ex-satanista, né? Eu sei que parte da imagem dele foi criada a partir disso, mas ele não é só ex-satanista. Ele foi um cara muito legal, um cristão fiel, um maluco que criou uma igreja para poucos seguidores, fez uma porrada de coisa para se redimir, e aí ele é dado como um ex-satanista. Falou acerca não só da morte do Papa Francisco, como também sobre a vinda de um falso profeta que irá comandar a Igreja Católica. Mas antes de prosseguirmos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Pela quantidade de coisas que vem acontecendo recentemente, não é difícil ligar os fatos às supostas previsões e profecias, uma vez que estamos vivendo no limite. Todos estamos. E não só países estão indo contra países, mas também pessoas, indivíduos se debatendo com seus semelhantes. O apóstolo Mateus, em seu evangelho, disse no versículo 21 do capítulo 10: um irmão entregará à morte o seu próprio irmão, e um pai ao seu filho. Filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. A violência, infelizmente, nunca esteve tão presente em meio às sociedades como hoje. Já teve sim. Aí que tá a parada pra mim, sabe esse negócio de filho contra pai, irmão contra irmão, etc. Tá acontecendo há um tempo. Não sei se vocês estão ligados nisso, mas a humanidade está se traindo, se violentando e se destruindo várias vezes durante vários séculos de maneiras diferentes, sabe? Então, falar que isso tá acontecendo agora é a noia. Ah, não, agora que pai tá matando filho. Irmão tá matando irmão, tá traindo irmão. Cara, dentro do próprio tempo de Jesus já faziam isso. Por que não fariam hoje? Nossa senhora, a quantidade de gente que foi morta pela Inquisição, que foi morta pela guerra, tem vários catalisadores onde a violência tinha se espalhado e ela era unânime. Então, assim, não é de hoje, não é agora. E ela vem de todos os lados, de várias formas. Mas o que tem isso que estou dizendo agora a ver com a morte do Papa e das previsões acerca de sua pós-morte? Bom,
Na verdade, os problemas individuais são somente parte do que vem por aí, de acordo com essas profecias. Acima de qualquer indivíduo há algo muito grande acontecendo no planeta que foge ao controle de qualquer um, até mesmo dos principais envolvidos em certos casos. Estou falando das guerras que acontecem no leste europeu entre Rússia e Ucrânia e também no Oriente Médio, envolvendo Israel e Irã, e outros países coligados a ambos os lados. Esses sinais de individualidade, busca pelo poder, governos cada vez mais controladores e guerras, inclusive a possibilidade delas avançarem para uma terceira guerra mundial, parecem ser claros para um grande número de pessoas que acreditam que eles não são bons, pois prenunciam algo muito maior, que é o fim do mundo. Agora, quer saber? Eu vou trocar de frame aqui para horizontal. Acho que vai ficar melhor assim. vejamos algo sobre as profecias. Descoberta em 1590 pelo monge beneditino Arnold Vion e guardada nos arquivos secretos do Vaticano, a chamada Profecia dos Papas conseguiu lançar um véu de mistério sobre a linhagem papal. Atribuída a São Malaquias, arcebispo do século XII. Chega a ser engraçado, né, velho? A linhagem papal, muitos papaléguas. A obra apresenta 112 lemas concisos em latim, cada um supostamente descrevendo um papa subsequente a Celestino II. Em meio a essa coleção enigmática, reside a alegação de que o Papa Francisco seria o último pontífice antes do surgimento de uma figura singular, Pedro, o Romano. A profecia o descreve como o pastor que guiará a igreja através de um período de intensas provações e tribulações, precedendo a destruição da cidade das 7 colinas, frequentemente interpretada como Roma, e o subsequente... Tá, qual Pedro? Que Pedro? Se vier um Pedro nos próximos dias, nas próximas semanas aí, das duas uma. Ou o pessoal tá criando a profecia para rolar um bem bom e criar um caos para poder meio que desviar a atenção das coisas que estão acontecendo atualmente, e você não tem que focar menos no agora e mais no daqui a pouco todo mundo vai falecer. Ou tô metendo muito louco. Juízo final, conduzido por um terrível juiz. Essa perspectiva apocalíptica ganhou contornos ainda mais específicos com a interpretação de uma conexão temporal a partir do papado de Sisto V. Alguns estudiosos traçaram uma linha que aponta para o ano de 2027 como possível fim dos tempos, que somam 442 anos após a ascensão de Sisto. A ideia central dessa interpretação é que haveria um intervalo de 442 anos a partir de algum ponto-chave do papado de Sisto V até o fim dos tempos. Apesar do fascínio que essa Bom, na moral, eu tô me esforçando muito pra tentar entrar na noia do pessoal que o mundo vai acabar mais uma vez, mas eu não tô conseguindo. É muito emotivozinho. É muita ideia de tipo, nossa, tem exatos 442 anos que tinha que ter de intervalo. Por quê? 442. Por que esse número? Por que um número específico? Por que um número de papas específico existiria até a gente ter o fim? Por que a humanidade quer tanto assim, tão avidamente, tão esforçadamente tentar encontrar a porcaria do fim do mundo? Vocês estão tão desesperados assim com a própria infelicidade de existência a ponto de acreditar e tentar prever um fim do mundo para que você possa se preparar pela possibilidade ou ideia de que ou você vai se redimir ou que você vai sobreviver? O verdadeiro caos, problema é a sua vida agora. Vai se tratar. Tu quer resolver o problema no apocalipse? Tu quer sobreviver a um apocalipse? Cara, aprenda a se adaptar à realidade em que você vive. Se você aprender a se adaptar, você vai ter muito mais chance de sobreviver quando alguma coisa que é imprevista acontecer. Então, se um apocalipse zumbi acontecer, a sua capacidade de se adaptar é que vai ditar se você vai sobreviver ou não. É saber o que fazer na hora certa. Não é prever a hora certa do que fazer. A profecia exerceu ao longo dos séculos, especialmente em obras de ficção como O Terceiro Segredo, de Steve Barry,
e A Chave do Juízo Final, de James Rollins, a maioria dos estudiosos modernos a considera uma engenhosa falsificação política forjada no século XVI. O objetivo? Influenciar as eleições papais da época. Essa teoria ganha força ao se observar a precisão dos primeiros 74 lemas, em contraste com a crescente ambiguidade dos restantes, levantando sérias dúvidas sobre a autenticidade da sua origem. Curiosamente, a própria Escritura Sagrada adverte contra a fixação de datas para o fim dos tempos. O Evangelho de Mateus, em seu capítulo 24, versículo 36, declara de forma inequívoca, abre aspas, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fecha aspas. Pronto! Ninguém sabe, ninguém vai saber. E se alguém proclama que sabe, tá mentindo. Tá metendo o louco. Tá precisando de remedinho. Entenderam? É isso. Não se sabe ainda quem irá substituir o Papa Francisco. Até o momento, há 8 cardeais, inclusive um brasileiro na lista de sucessão. Sabe-se que é tradição o cardeal mudar o seu nome para um título relacionado a algum santo bíblico. Se o escolhido preferir o nome Pedro, sem dúvida mexerá com a imaginação dos fiéis que conhecem a profecia de São Malaquias. Seria se rolar um Pedrinho... o mesmo Pedro o Romano de sua profecia? O seu cachorro é uma super estrela esperando... Não vai ser. Seja fazendo truques incríveis ou apenas sendo... Entenda, não vai ser. Mas... As Centúrias de Nostradamus contém versos que alguns interpretam como prenúncios sobre o papado. Notadamente a figura de um pontífice que veria o seu poder declinar após a partida de um predecessor avançado em idade. A recente morte do Papa Francisco, cuja saúde frágil era notória, reacendeu o interesse nessa quadra. O vidente descreveu o antecessor como alguém de muita idade, uma descrição que bate com a realidade dos últimos anos de vida de Francisco. A profecia prossegue indicando a ascensão de um novo líder com raízes em Roma. Apesar da nacionalidade argentina de Francisco, sua linhagem italiana levou certos observadores a ver nele uma possível alusão profética, num sentido figurado. Nostradamus profetizou que o sucessor enfraqueceria sua posição, um aspecto que alguns associam ao estilo progressista e, por vezes, gerador de debates da gestão de Francisco, sugerindo potenciais transformações no futuro da Igreja Católica. Outra vertente das visões de Nostradamus envolve a vinda de um Papa negro e a eventual ruína da Cidade das Sete Colinas. Cara, a vinda de um Papa negro está associada à destruição, caos e fim dos tempos. Se você me fala que você fielmente acredita nisso, tratamento urgente. Você não está precisando de internet, você está precisando de psiquiatra. Designação secularmente ligada a Roma e, por conseguinte, ao Vaticano. Embora a saúde do Papa Francisco se deteriorasse, culminando em seu recente embate contra a pneumonia, as hipóteses sobre o seu futuro ocupante da Cátedra de Pedro se intensificaram, conferindo nova atualidade às previsões nostradâmicas sobre agitações internas na Igreja. A concepção do Papa Negro suscitou considerável debate. Há quem acredite que tal figura possa aludir a um membro da Companhia de Jesus, ordem à qual pertencia Francisco. Outros defendem que simboliza uma metamorfose mais ampla na liderança eclesiástica, possivelmente assinalada por provações consideráveis e mudanças de rumo, uma interpretação que ganha força diante das atuais incertezas que pairam sobre o futuro do Vaticano. A coincidência com a morte do Papa Francisco na segunda-feira de Páscoa, somada ao ressurgimento das profecias sombrias de Nostradamus, bem como as de São Malaquias, gerou uma ampla discussão. Alguns astrólogos e entusiastas de Nostradamus
acreditam que a profecia que previa a morte de um papa muito idoso se tornou realidade. Francisco tinha quase 90. Que bosta, Outros hein? apontam para as previsões sobre Pedro o Romano, figura mencionada nos escritos de São Malaquias como alguém que enfrentará tribulações significativas enquanto lidera a igreja durante a sua perseguição final. A cidade das Sete Colinas é frequentemente vista como um símbolo de Roma, e algumas interpretações sugerem que isso poderia indicar um período iminente de Esquilino? turbulência para o Vaticano. Tá, Daniel Mastral, vamos lá. Qual que é o Famoso lance por ter dele? surgido nas redes sociais como ex-satanista e contando tudo o que sabia e que já teria ouvido em reuniões ocultistas, Daniel Mastral foi morto em agosto de 2024. Mas antes de morrer, Mastral, que era escritor e teólogo, fez declarações sobre o último Papa e a vinda do Anticristo. Em entrevista a um podcast no YouTube, ele afirmou que o sucessor do Papa Ó, cara, pronúncia é tudo, né? Pronúncia é tudo. Porque ele podia ter falado durante uma entrevista de um podcast do YouTube, mas não, ele faz um podcast do YouTube. Prestem atenção. Cristo. Em entrevista a um podcast no YouTube, ele Um podcast do YouTube. afirmou que o sucessor do Papa Francisco seria o falso profeta, mencionado no livro do Apocalipse. Ele também sugeriu que esse novo Papa daria apoio ao Anticristo, facilitando a sua aceitação das suas ações como verdadeiras, especialmente com o respaldo da Igreja. Mastral baseou suas afirmações na interpretação matemática de Apocalipse 17, 10 e 11, que fala sobre um oitavo rei. Ele relacionou essa figura ao próximo Papa após Francisco, considerando-o o 267º pontífice, observando que a soma dos dígitos 2 mais 6 mais 7 resulta em 15 e que 1 mais 5 é igual a 6, Mastral fez uma associação simbólica. Gente, sempre vai ter numerologia. Sempre vai ter esse negócio de soma, né? Não, mas se tu pegar o 2 com 4 aqui, com mais 0, 4, e aí você pôr 2025, dá um número aí também, e aí você põe 24 com 4 dá 8, com mais 20, 48, com mais 20, aí você forma um número que soma os algarismos desse número aí dá 6 por algum motivo, e é o número da besta e todo mundo vai morrer. Cara, vocês não cansam disso, não? Com o número Eu já tô, 666, tradicionalmente lido. Sempre é tudo a mesma bosta. Pô, Mastral, desculpa, mas, cara, nossa senhora, oh, meu Deus do céu. Ô, caçar pelo em ovo da Ligado à marca da besta. Numa outra entrevista, Mastral afirmou que Donald Trump seria o anticristo, mencionando que ele traria uma falsa paz. Olha, ele pode não ser, mas ele se esforça. Ele pode não ser um anticristo, mas ele faz um esforcinho danado ali. Ele faz uma forcinha boa, viu? Nossa. E relacionando essa figura ao oitavo rei, mencionado em profecias bíblicas, Pensa num que cara apoiaria esforçado. o anticristo. É válido salientar que Trump ainda não tinha sido reeleito como presidente dos Estados Unidos quando ele afirmou tudo isso, mas Ele tá estava muito ainda pior. em plena campanha. Contudo, Mastral parece ter adivinhado que a vitória seria dele, o que não deixa de ser um fato curioso. Mas, em sua visão apocalíptica, Mastral conseguiu relacionar o sucessor de Francisco e Donald Trump ao controverso 666, mas não conseguiu afirmar que ou quem seria o terceiro número 6? Uma organização? Uma terceira pessoa? Um novo governo? A nova ordem mundial? Bem, Nenhuma das opções está todo mundo maluco? difícil saber. Mas Mastral relatou que, em 1990, durante o seu envolvimento Pelo com o amor de satanismo, Deus, mano. participou de uma reunião onde lhe apresentaram um homem como sendo o anticristo. Segundo ele, esse indivíduo teria sido criado por meio de clonagem,
combinando características de figuras históricas como Hitler, Napoleão e Alexandre o Grande. Mastral expressou ceticismo sobre a veracidade dessa experiência, reconhecendo que poderia ter sido enganado, mas enfatizou a importância de estar atento aos sinais dos tempos. Um joguinho esquisito esse. Agora, sobre tais previsões e profecias, eu gostaria de deixar algumas palavras, digamos, mais realistas e contundentes. Vivemos dias em que os relógios parecem contar não apenas as horas, mas os batimentos finais de uma civilização cansada. Guerras estouram como tempestades em regiões distantes. Sim, mas tá os seus acontecendo trovões bastante. ecoam por todo o planeta. Rússia, Ucrânia, Israel, Irã, nomes que vão se repetindo em manchetes que deixaram de chocar. A violência se tornou uma rotina e a paz uma utopia esquecida. Ao mesmo tempo, a humanidade mergulha num abismo de individualidade tóxica. Cada um por si. Todos contra todos. Mais O ou eu menos. tornou-se sagrado. E o nós é apenas uma lembrança nostálgica. A empatia Não, que também antes não, né? unia agora é rara como o ouro. As redes sociais, os templos... Não, vamos com calma, que também não é 100% assim, não tá todo mundo morrendo de ódio, mas tem uma grande indução ao ódio, se modernos do ego alimentam um narcisismo silencioso, mas mortal. A economia global cambaleia como um gigante bêbado. Moedas desvalorizadas, dívidas impagáveis, inflação sorrateira, mas permanente. O custo de viver aumenta, mas o valor da vida praticamente está se perdendo. Governos vacilam e os povos desamparados esperam por milagres que não virão. A desigualdade alimentada por sistemas corrompidos acende a revolta dos corações. Isso é mais fim do mundo. E a fome nas mesas. E então... Tá vendo? Isso aí é mais fim do mundo. Esses problemas são mais causadores de fim do mundo do que a ideia de que uma soma de números cause 666 ou que um papa cause a derradeiro final. Não, nós estamos numa época onde existe uma crescente de um problema que vai se agravando. Se ele não for resolvido, ele vai se resolver de algum jeito. Eles vêm, os falsos profetas. Igrejas proliferam como pragas em tempos férteis, prometendo bênçãos em troca de dízimos, vendendo salvação por cartão de crédito. Mas se a gente... que gritam em público. Se a gente fosse contar com isso como sendo o fim do mundo, ou o problema principal do fim dos tempos e falsos profetas, não sei o quê, ô parceiro, quantos anos você acha que isso já tá funcionando? 1500 já tava assim, tá? 1800 também. Então, assim, não. Já tá rolando há um tempinho isso aí também. Dourados, mas que não ouvem os clamores do povo. Em meu nome, expulsarão demônios, dizia a profecia. Mas esqueceram de avisar que os demônios vestiriam terno e falariam com voz de anjo. Mastral, em vida, alertou sobre o avanço do anticristo e o papel do último papa como falso profeta. Segundo ele, a convergência entre fé deturpada, controle político e engano espiritual formaria o palco perfeito para a ascensão da besta. A profecia, tão antiga quanto temida, já não parece tão distante. Talvez estejamos nos bastidores do Apocalipse. Em Mateus 24 encontramos: haverá guerras e rumores de guerras, nação contra nação. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas eu sabia do que falava. Não é exatamente isso que estamos vivenciando agora? O tempo do homem parece se esgotar. A humanidade adoecida pela ganância, pela indiferença e pela mentira. Mas pelas próprias ações, não por uma interferência divina, nem nada não. É pelas próprias ações, o ser humano não consegue se responsabilizar por isso. Tem que vir um demônio, um falso demônio. Tem que vir alguma entidade para ser culpada pelo fim do mundo. Não pode ser o próprio ser humano. Não pode ser responsabilidade nossa, não pode ser problema nosso. Porque aí fica fácil.
A gente não tem o que fazer, já foi destinado a ser assim, já era para ser assim, portanto vai ser assim. Fácil quando o problema não é causado por você. Só que a dificuldade de jogar esse problema para o outro é que você tinha desde o início a capacidade de fazer diferente, fazer melhor e mudar as coisas. Por você não enxergar que a culpa também é sua, isso não acontece. E aí a gente caminha ao fim do mundo não causado por uma besta, causado pela besteira do ser humano. Acreditem menos que alguém está planejando algo super mirabolante, que todo mundo tem um grande plano para sei lá o que. Comece a acreditar que qualquer ato pequeno, ou médio, ou grande, tem influência no que você vive, em quem vive ao seu redor. Toma responsabilidades pelas bosta que tu faz, pelas coisas boas também. Tenta ser empático e ser a diferença do mundo do ódio, ao invés de ouvir um negócio desse e achar que é uma desculpa plausível para você sair odiando os outros. Falando, são os tempos que vivemos. Para de responsabilizar o mundo e começa a tomar responsabilidade. Talvez a gente não caminhe para o fim. Não sei se já pensaram nisso. É mais fácil acreditar em várias teorias da conspiração do que acreditar que dá para conspirar para o bem e fazer parte disso.